Você já notou que tem gente que parece dominar qualquer ambiente que chega? Onde que elas chegam, atraem conversa, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer estar junto e deixa aquela energia boa no lugar e é maravilhoso estar perto de pessoas assim. É inevitável, essa galera conquista mesmo a simpatia de todo mundo e deixa uma marca seja onde for. E você pode pensar que simplesmente isso é natural para elas nasceram assim, elas simplesmente têm essa personalidade e as pessoas gostam dela por conta disso, mas a grande verdade é que durante a vida delas eles aprenderam a ser assim. E você também pode aprender e tem várias técnicas e dicas que são validadas por profissionais de linguagem corporal e de oratória que você vai aprender nesse vídeo que vai te transformar numa pessoa muito mais agradável, que as pessoas vão gostar muito mais de você e isso vai te transformar também numa pessoa muito mais atraente. Então fica comigo que você vai aprender isso agora. A primeira dica já vem no som que as pessoas mais gostam de ouvir, que é o nome delas. Então pergunte o nome da pessoa e repita o nome dela durante a frase, durante a conversa, se possível várias vezes. Quando você repete o nome da pessoa, ela se sente muito mais respeitada, ela se sente muito mais atraída e dentro daquela conversa. E isso, irmão, vai gerar uma conexão muito maior com aquela pessoa. Então sempre repita o nome da pessoa. E uma dica para você, se você, assim como eu, tem dificuldade de gravar nome, eu tenho muito, já dei várias gafes aí de simplesmente trocar o nome da pessoa e para isso eu resolvi aprender uma técnica que funciona muito para mim. Então quando eu quero gravar o nome de alguém, eu não só repito o nome da pessoa, isso já ajuda a gravar bastante também, mas além disso eu sempre relaciono o nome da pessoa com alguma coisa específica, seja com algum, sei lá, super-herói que me lembra a pessoa, com alguma imagem específica daquela pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem legal para vocês agora, que é o seguinte: na faculdade eu conheci o Fernando é um cara que usa óculos redondos, então não só eu perguntei o nome dele, repeti algumas vezes enquanto a gente estava conversando, eu também mentalmente fiz o seguinte: eu imaginei a faculdade em miniatura e imaginei o nome dele escrito Fernando com os óculos usando, uma imagem bem viajada, mais criativa da cabeça. E esse exercício de você relacionar o nome da pessoa com alguma imagem criativa, com alguma coisa que você consiga correlacionar, vai te ajudar muito a gravar o nome dessa pessoa. Então, se você tem dificuldade assim como eu, fica a dica aí pra você. E se caso algum dia alguém for falar com você e confundir o seu nome, cara, corrija a pessoa. Por exemplo, alguém veio e te chamou de Fernando, por exemplo, vamos usar esse nome, corrija a pessoa veio e me chamou de Fernando, eu falo, cara, é Andrew, eu falo o meu nome, eu corrijo a pessoa sem problema algum. Isso mostra, inclusive, que eu sou uma pessoa mais confiante e também tô me importando que eu realmente quero ter uma relação com a pessoa. Não deixe de fazer isso, porque fica constrangido tanto para a pessoa que errou o nome, depois ela vai lembrar da gafe dela e ficar aquele constrangimento, e para você também, que a pessoa tá te tratando com um nome diferente que é o seu. Cara, corrija a pessoa, que isso é um sinal de autoconfiança. A segunda dica tem a ver com o olhar, com os seus olhos. Olho no olho, você precisa fazer contato visual. Por mais que você tenha dificuldade de fazer isso, talvez você seja uma pessoa mais tímida, e eu sei como é, porque eu já passei por uma fase bem complicada de timidez na minha vida e fui aprendendo a lidar com isso, mas olhar nos olhos é extremamente importante para, primeiro, gerar conexão com a pessoa e, segundo, demonstrar que você realmente está prestando atenção nela, que você valoriza ela. Então você precisa ter esse contato visual. Não precisa ser uma coisa também assim o tempo todo olhando no olho, que isso acaba até afastando, é assustador, mas tem aquele olhar sincero, olho no olho. Você não precisa ficar o tempo todo olhando nos olhos, você pode desviar de vez em quando. E a dica para você que é tímido, que tem dificuldade de manter contato visual, é pelo menos 3 segundos de contato visual. Mantenha o contato visual, 1, 2, 3, aí se desvia um pouquinho, depois volta, e aí com o tempo isso vai fazendo com que o seu cérebro entenda que não tem problema, que não é complicado, que não é um desafio ficar olhando no olho, e seu cérebro tímido pode entender isso. E quando você vai fazendo esse exercício de 3 segundos, depois você evolui para 4, depois para 5, e aí com o tempo o seu cérebro vai entendendo que olhar no olho é inclusive algo positivo para você e fica muito mais fácil com o tempo, mas exercita isso. Olho no olho vai gerar muito mais identificação e fazer com que a pessoa goste muito mais de você. E percebeu uma coisa? Eu terminei a frase com um sorriso. O sorriso é a linguagem universal para transmitir simpatia, para deixar a pessoa muito mais agradável com a sua presença. Sorrir mais quando você estiver conversando vai trazer essa acessibilidade, vai fazer com que a pessoa se sinta mais aberta a conversar com você e tornar o ambiente, a interação que vocês estão ali muito mais agradável. E além
além dessa questão do ambiente por fora, também tem a questão hormonal por dentro. Sorrir, cara, libera endorfina, te deixa mais feliz e também transmite essa energia para as outras pessoas. E você aumentando o bem-estar dos outros, deixando as outras pessoas melhores, se sentindo melhores, isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais atraente, que elas querem estar mais vezes perto, porque elas querem se sentir melhor assim. Então sorria mais, transmita mais essa energia, porque isso vai te transformar em alguém que as pessoas gostam muito mais de estar perto. A quarta dica é você fazer qualquer pessoa que você estiver conversando se sentir importante, demonstrando interesse genuíno no que ela está dizendo. A gente vive num momento onde está todo mundo sempre conectado no celular, que está prestando atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo, mas quando você estiver conversando com alguém, cara, coloca a sua atenção só nesse momento, só nessa interação. Vê o que a pessoa está falando para você, reflete sobre isso e começa a fazer perguntas relacionadas sobre aquilo que ela está te falando. Isso vai fazer a pessoa se sentir muito mais reconhecida e valorizada por você. Realmente o Chorão não errou quando ele falou aquela frase. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. Realmente faz falta no dia a dia das pessoas. E se você for a pessoa que supre essa falta, irmão, você realmente vai ser alguém mais atraente, que as pessoas vão querer estar mais perto. Então, seja alguém que presta atenção e realmente demonstra interesse quando alguém estiver conversando com você. A quinta dica não só vai fazer com que as pessoas gostem mais de você, mas fazer também com que você sinta muito mais bem-estar na sua vida. Que é o seguinte, cara, não critica, não julga e não reclama. Ninguém gosta de estar perto de alguém que fica sendo negativo o tempo todo, que fica reclamando das coisas, fica criticando os outros, fica criticando as coisas. Isso traz uma energia negativa, independente de qual seja o ambiente de conversa, e ficar alimentando isso não vai fazer com que as pessoas gostem mais de você, não. E muitas vezes isso pode até criar uma barreira e afastando você da outra pessoa, porque dependendo do que você estiver falando, pode fazer com que a pessoa se sinta atacada, incompreendida, realmente fazendo com que ela se sinta desvalorizada, que é justamente o contrário do que você quer. Então, em vez de ficar criticando as coisas, simplesmente faça perguntas sobre algum assunto específico, faça perguntas sobre o que ela acha, sobre alguma situação, o que você pensa sobre isso, mas não fique perdendo seu tempo trazendo essa energia negativa, porque ninguém quer estar perto de alguém que é negativo e joga as coisas para baixo. Então, para continuar evoluindo sempre, aumentando sua autoestima, também não deixe de se inscrever nesse canal que tem muita dica legal para você. Inclusive essa próxima que vai de contrapartida a essa pessoa mais negativa, que é faça elogios de forma genuína. E não só de forma genuína, mas também elogios que são específicos para aquela pessoa, para que ela se sinta mais importante. Isso vai de encontro a tudo que a gente já falou até agora, das perguntas que você fez, do conhecimento que você tem daquela pessoa, para você encontrar um elogio que feche legal com ela. Posso te dar um exemplo, inclusive, que aconteceu comigo agora nesse final de semana. Eu tava conversando com um casal de amigos e eles estão grávidos, vão ter filho logo, e eles estavam falando, pô, como é que vai ser esse negócio de ter filho, que tem que criar o filho aqui, não sei o que, falando sobre isso, e essa preocupação realmente, que vão ser pais agora. E aí eu virei pro meu amigo e falei, olha, irmão, não se preocupe, esse moleque vai ser muito da hora, olha o pai que ele tem. Foi um elogio muito simples, falando que o meu parceiro é uma pessoa muito legal e que o filho dele com certeza vai ser legal também, mas estava totalmente relacionado à situação e foi um elogio genuíno, voltado justamente ao assunto que eles estavam falando. Então encontre isso durante a conversa e elogie as pessoas, que pessoas gostam muito de ser elogiadas. É questão de você prestar atenção e elogiar algum talento, alguma coisa da personalidade dela, uma conquista, algo específico, isso vai fazer ela se sentir muito lisonjeada e valorizada por você e, obviamente, vai gostar muito mais de você por conta disso. E a sétima dica tem algo que, se você não entender isso, vai te transformar numa pessoa muito chata. Nossa, eu acho extremamente irritante quando alguém vai falar algo positivo, alguma coisa que você fez, alguma coisa que você comprou, algo que você conquistou, e aí outra pessoa vem simplesmente falando, por exemplo, nossa, mas eu tenho melhor, nossa, mas não sei quem tem melhor. Cara, isso é muito chato. Não desvaloriza a conquista ou a história que a pessoa te contar. Então, por exemplo, você comprou um carro novo e vai falar, pô, olha só, comprei esse carro. Aí vem outro e fala, nossa, legal, mas eu comprei um outro que é bem melhor. Ou fala, nossa, legal, mas um amigo tal comprou não sei o que. Cara, não importa. Não tire o foco do que a pessoa estiver compartilhando com você. Não tire esse brilho dela, muito pelo contrário. Tenta aumentar esse brilho dela. Demonstra curiosidade sobre aquilo que ela tá te falando. Pergunta como é que foi a experiência de ter aquilo, de conquistar aquilo, como é que foi o processo. Faça perguntas genuínas para que ela realmente se sinta valorizada quando compartilhar algo específico com você. Se lembra que o centro da conversa nesse momento é ela, então não fica tirando
foco da conversa, não fica tirando o negócio pra você, porque isso é péssimo e faz com que as pessoas se afastem de você. Demonstre esse interesse genuíno que vai ser muito melhor e muito mais positivo para essa conexão. Oitava dica é fazer pequenos gestos simbólicos. Às vezes algumas coisinhas que são muito simples, como por exemplo, simplesmente abrir a porta, pegar um copo de água para alguém, mandar uma mensagem de agradecimento, lembrar de uma data especial, coisas simples, mas que fazem a pessoa se sentir muito valorizada. E ainda mais falando de atração, as mulheres costumam gostar muito mais de homens que demonstram um cavalheirismo na atitude em coisas simples. Por exemplo, abrir a porta do carro, deixar um espaço para elas entrarem antes de você, ou então tirar seu casaco e oferecer para ela. Algumas atitudes simples fazem com que ela se sinta muito mais atraída por conta disso. Então acostuma a fazer isso com as pessoas, que isso vai se tornar automático com o tempo e você vai se tornar uma pessoa, primeiro, mais gentil, mais agradável e obviamente as pessoas vão gostar muito mais de você por conta disso. A penúltima dica é você praticar a técnica do camaleão, que é basicamente você se colocar no lugar da outra pessoa, se sentir como a outra pessoa e além disso também você pode usar uma técnica, um truque psicológico bem legal, que é você imitar a linguagem corporal da outra pessoa e às vezes você pode até manipular isso. Por exemplo, você está conversando com alguém, a pessoa está lá de braço cruzadão e tal, está mais fechada, mais bloqueada. Você por algum momento vai lá e replica isso. Fica exatamente como ela está, conversando com ela e aí, intencionalmente, você sai dessa posição, abre esse espaço e você vai perceber que se a conversa estiver legal, ela naturalmente e inconscientemente, naturalmente a pessoa vai repetir isso sem nem mesmo perceber. E isso vai ajudar a criar muito mais conexão e autoridade com vocês e fazer com que você seja percebido como uma pessoa com maior relevância naquela conversa. E agora a 10ª dica é você simplesmente praticar o bem, ser generoso sem esperar nada em troca. Simplesmente crie o hábito de ser uma pessoa generosa. Obviamente respeitando os seus limites, mas crie o hábito de oferecer apoio, oferecer o seu tempo, oferecer o seu conhecimento para as pessoas sem esperar nada em troca. E mesmo quando você não espera nada em troca, eu te garanto que a lei do retorno funciona. Às vezes demora, às vezes alguma coisa que você fez aqui, daqui a alguns meses, daqui talvez anos, pode voltar para você de uma forma positiva. O universo nunca falha nisso e faz todo sentido você ser uma pessoa gentil, que faz realmente atos de gentileza, porque isso em algum momento volta para você. Mas independente de voltar ou não, só de fazer isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais agradável e se sinta muito melhor com você mesmo. E é claro, vai se tornar uma companhia muito mais agradável de se ter por perto. E aí, dessas dicas que eu falei nesse vídeo, quais dessas você já pratica, quais você vai ficar mais ligado e começar a praticar mais no seu dia a dia, ou tem algo que você costuma fazer e que acha que faz toda a diferença na hora de se comunicar com alguém nas suas relações? Deixa aqui nos comentários, vamos entender mais sobre isso. E ó, se você não é inscrito nesse canal ainda, clica logo em se inscrever, porque aqui eu só quero te ajudar a ter mais autoestima e ser um cara mais confiante. Então clica logo aí em se inscrever e deixa aquele like se você assistiu esse vídeo até aqui. Tamo junto sempre, aqui na tela tem um vídeo bem legal para você assistir também. Um grande abraço e é nóis. Valeu!